Amado e bondoso Deus, queremos agora ouvir a Tua palavra, compreender a Tua vontade, para que Tu possas nos alimentar a alma com o Teu querer. Abra-nos o coração e a mente, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida igreja, queridos ouvintes, queridos amigos que hoje nos acompanham neste momento de celebração da Palavra de Deus. A grande Páscoa, a festa pascal, havia passado, mas para os discípulos de Jesus e seus seguidores, restaram muitas dores e lágrimas. Jesus havia sido preso, torturado, crucificado e morto. Esperanças foram trituradas. A fé desmoronara. Restou somente cinzas e pensamentos nebulosos. Não dava para acreditar naquela cena. Sequer um sepultamento digno não puderam conferir ao Mestre. Perseguidos, alguns se esconderam, outros fugiram. Mais agravante é que o corpo havia sumido. Quem poderia ter flagelado tanto os sentimentos daquele pequeno grupo desolado? É hora de voltar para casa a passos largos. Jerusalém não era mais segura, principalmente para aqueles que apreciavam a Jesus. Perseguidos, eles devem ter ouvido palavras cruéis, duras e ofensivas a respeito do Mestre. Sentiram na pele os ares da perseguição, do menosprezo, de estarem envolvidos em uma batalha com fortes inimigos e poucos defensores. A ida para Emaús, um povoado localizado a uns 30 quilômetros de Jerusalém, se tornou o caminho da amargura, da tristeza e da desesperança. É o sentimento de derrota que leva os dois a tomarem um caminho diferente, o caminho da fuga ao invés do caminho de Cristo. Quando somos minados por sentimentos dolorosos, estes tendem a machucar e adoecer o corpo, a mente e a nossa espiritualidade, roubando nossa vivacidade, plantando em nós pensamentos negativos e crenças distorcidas, nos desviando do caminho seguro. Emaús evoca o percurso daqueles que, fragilizados na vida, buscam fugir para longe do epicentro da sua dor. Jerusalém não tinha ares agradáveis. Nela, as esperanças foram perdidas. A dor alastrou-se no coração e na vida dos seguidores de Jesus. Não há motivos para celebrar. A vontade é de se esconder, refugiar-se noutro canto, querer mudar aquela história nefasta. Sentimentos semelhantes tomam a vida daqueles que parecem não encontrar mais saídas quando o sofrimento bate também à sua porta. Não são poucos os que, diante da dor, desmoronam e veem a sua história de vida desconstruída. Não são poucos os que querem negar as causas do seu sofrimento, fugir delas, ao invés de enfrentá-las. Por isso, Emaús é o caminho da fuga, da dor, do lamento e da conformidade.
Contudo, fugir sempre é o melhor caminho, a melhor opção. Deus, meus amados, entende a nossa dor. Compreende, à luz do nosso texto, como vimos, que possamos até negar ver Jerusalém, o local da morte, também como o local da esperança e da ressurreição. Mas lembremos, Cristo sempre nos ensinou que onde nasce a dor, também germina a esperança. Aqueles dois optaram em pisar na estrada da desesperança e da fuga. Ao invés de transformarem a Jerusalém da dor na Jerusalém da esperança, acabaram fechando os olhos da fé para o grande poder de Deus. Eles esqueceram que uma história de perdas e lágrimas ao lado de Deus pode se tornar histórias vitoriosas de conquistas e esperanças. O caminho para Emaús guarda surpresas. Pela estrada empoeirada, aproxima-se um estranho e pede para caminhar com eles. Este percebe algo que sufoca os peregrinos e lhes pergunta: o que os preocupa? Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Naquele instante, abrem-se as portas das dores daqueles dois. Eles fazem uma catarse, fazem e contam tudo ao seu Deus, remoendo mágoas, indignações, frustrações, sofrimentos e pensamentos fúnebres. O estranho ao lado deles era Jesus, mas o coração ferido e angustiado de ambos não lhes permitia enxergar o Mestre. De forma semelhante, também não lhes permitia ver que seguiam para o caminho errado. Quando a dor grita mais alto do que a fé, pode ser que deixemos de ver Deus ao nosso lado, nos perguntando pela causa da nossa tristeza. E assim, como os dois caminhantes desconsolados não reconheceram o Mestre, ocorre também que Deus possa nos parecer um estranho quando tomamos o caminho da desistência que eles também tomaram. Quando represamos a nossa dor, ela tenta nos conduzir para o caminho da fuga, para Emaús, para a estrada da melancolia, da depressão e da solidão. Mas, queridos, Deus entende que muitas vezes fazemos escolhas erradas. Por isso, sem cobranças, Jesus vai entrando de forma respeitosa e silenciosa na vida daqueles dois. Ele se coloca ao lado deles, anda no caminho deles, para que depois possa lhes ensinar que ele, Jesus, é o caminho. Ouvi-los foi uma atitude nobre do Mestre. Ele não chegou com receitas prontas, exortando-lhes que estavam errados, que seguiam uma direção imatura ou que tinham uma fé insegura. Cristo viu discípulos em crise, que precisavam reencontrar o caminho da vida e serem curados em seu coração ferido. Depois de ouvi-los, Jesus conta-lhes sobre a grandeza do poder de Deus, aponta para o amor divino, que é capaz de enfrentar tudo por nós. Amor esse, que não teme a própria morte. Cristo lhes sopra palavras de ânimo. Conta-lhes que há momentos em que a presença de Deus nos parece incompreensível, mas que Deus jamais nos deixará andar solitários.
sobre a nossa dor. Tudo parecia trazer mais ânimo para aqueles dois. Por mais que o sol estivesse se pondo, para os olhos daqueles dois, novos raios de luzes iam nascendo. Conversar fez bem aos dois. Eles pedem ao estranho que pernoite com eles em sua casa. Quando a comida é abençoada por Jesus, irradia-se neles a presença de Deus. Então, eles entenderam que o tempo todo era Jesus que caminhava com eles, que ouvia as suas dores, que lhes trazia palavras de fé e de esperança. Querida igreja, queridos amigos, busquemos então o consolo desse Deus. Deus se preocupa com a nossa história de dor. Ele também pergunta para cada um de nós: conta-me sobre o seu caminho de dor. Me fale mais sobre as tuas preocupações. Jesus pisa conosco na estrada da nossa amargura, torna-se ouvido solidário, sensível à nossa catarse. Todo ser humano tem uma história de vida, com muitos problemas, feridas interiores que precisam ser saradas. Você, com certeza, tem as suas feridas. Semelhante àqueles discípulos, muitos andam de cabeça baixa, sem autoestima, experimentando o fracasso. Quantos gostariam de ser escutados, mas não são? Quantos gostariam que alguém lhes perguntasse algo, mas não encontram quem caminhe com eles na dor? Fale com Deus. Não deixem que as suas feridas atrapalhem o seu casamento, a sua família, a sua profissão, a sua capacidade de resistir, o seu relacionamento social e, principalmente, a sua fé e a sua vida espiritual. Pois uma colheita negativa não significa que todas as suas semeaduras precisam produzir maus frutos. Deus se interessa pela sua causa. E muitas vezes não enxergamos que Jesus caminha ao nosso lado. Deus nos anima a enfrentar os nossos medos, decepções e fracassos. Jesus prepara o terreno da nossa vida para tentarmos de novo, para darmos novos passos, para enxergarmos novos horizontes. Jesus caminha ao teu lado, porque insiste em trazer a cura ao coração que está prestes a desistir. Por isso, o texto nos desafia a termos ouvidos da fé. A fé que é despertada exatamente aonde mora a angústia que nos corrói. Colocar os pés no caminho da fé e aprendermos a trocar o sofrimento pela perseverança, o lamento pela oração, a desistência pelo enfrentamento, a morte pela esperança da nova vida. Na fé, a oração é quem dá a direção à vida do cristão. Ela abre as portas para que o Espírito Santo possa entrar em nossa vida, nos fortalecendo, sarando a nossa dor e as enfermidades da nossa alma. Por isso, querida igreja, o caminho de Emaús não é a estrada somente daqueles que sofrem, mas também é a estrada daqueles que se enchem de amor em prol daqueles que sofrem. Jesus nos ensina que saber ouvir as dores dos outros, a ajudá-los quando as suas direções tomadas os distanciaram de enfrentar a dor e também de Deus. Jesus nos ensina que quando tudo está perdido, quando tudo se torna caminho de fuga, também devemos nos aproximar dessas pessoas e ajudá-las a se reencontrarem. Jesus nos ensina que o caminho do amor e do consolo, da presença cativante e atenta,
da pedagogia do ensino sem ofensas, da esperança de que não somos náufragos diante das tempestades da vida, deve vir também daqueles que se tornam igreja, se tornam o corpo seu. Ao partilhar o pão com os dois, Cristo nos convida à unidade, a viver comunidade nas dores e nas alegrias. O pão partilhado aponta para o ressuscitado, abre os olhos daqueles dois que perceberam que haviam fugido de Jerusalém, enquanto seus amigos permaneciam por lá, perseverantes na fé. Eles fazem, então, um retorno à comunidade. Saem pela noite correndo para Jerusalém. A cidade não lhes causa mais sofrimentos. A fonte de toda a fortaleza estava exatamente no local que se tornou a fonte de toda a dor deles. Por ora, eles entenderam que não era conveniente afastar-se da dor de Jerusalém e do grupo que os tornava ainda mais fortes. Isto nos serve como uma bela lição. Ao mesmo tempo em que a igreja deve ser acolhedora, cuidando com amor daqueles que são tão preciosos para Deus, em cada um de nós também deveria arder o coração ao ouvir a voz de Deus, que nos chama para voltarmos ao seu rebanho. Partilha divina é comunhão. E viver afastado da unidade torna-se um caminho perigoso e sem retorno pelas estradas de Emaús. O convite de Deus: viva a igreja da fé, una-se àqueles que te somam mais força. Amados, não tomemos o caminho da fuga e da dor que aponta para Emaús. Mas, ainda que você esteja nele, não se preocupe, Deus vai contigo, reorientando você na fé, reconduzindo você para outra estrada, a estrada da comunhão, da esperança de um reino celestial, pleno da ressurreição e da vida eterna. Que a graça e a misericórdia de Deus caminhem conosco e nos ajude a reencontrar novamente o caminho para Jerusalém. Amém.